Então, eu queria estar compartilhando com vocês, eu acho que todo mundo conhece, Salmo 23. Você tem sua Bíblia aí? Então, como a gente não está tendo telão, vai ter que ser na Bíblia na mão. Então, a gente sabe que, eu acho que o Salmo 23, ele é um dos salmos, se não for o mais conhecido do mundo, é um dos mais conhecidos do mundo. O Salmo 23, ele é um dos salmos que eles usam para muitas coisas, inclusive cerimônias fúnebres, é usado o Salmo 23. Pessoas que não são cristãs acham bonito ler o Salmo 23, mas eu digo uma coisa para os irmãos. Quando nós entendemos o fundamento, quando nós entendemos a realidade do que está dizendo o Salmo 23, deixa de ser simplesmente palavras bonitas e começa a fazer algo dentro do nosso coração que muitas pessoas não conseguem entender e nem receber. É algo espiritual, é algo que só quem tem Jesus e quem entende quem é o seu pastor vai saber. Então, na minha versão, vai dizer assim: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Eu queria parar um pouquinho nesse texto aqui. Hoje eu fui acordado de manhã, e o que acordou com eu acordei com essas palavras hoje. O Senhor é o meu pastor. E eu peguei meu telefone e eu comecei a anotar para eu não esquecer. E a pergunta era assim: de qual pastor você era antes de ser do seu pastor hoje? Essa foi a pergunta com a qual eu acordei. Porque a gente vai dar uma pincelada lá em João 10, e o texto de João 10 fala assim, eu acabei de falar na oração, que o Jesus ele fala: as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e me seguem. Então, eu fiquei pensando, o que eu era, quem era o meu pastor antes de eu ter o meu pastor agora? Por que que o Senhor Jesus é o meu pastor agora? Por onde eu andava quando eu buscava ter um pastoreio? O que eu procurava? E uma coisa interessante que eu aprendi, lendo o livro estudando o Salmo 23, é que a ovelha, quando ela é criada com um pastor, se vir um outro pastor e falar assim: vem, me vende a sua ovelha aí que eu quero comprar um pouco das suas ovelhas. Ele não pode vender, ele não pode dar. A não ser que ele dê essa ovelha para que ele mate ela para consumir, lá para o açougue para consumir. Porque uma vez que a ovelha ela tem um afeto pelo pastor, ela não consegue desgarrar do pastor. Ela vai para outra pessoa, é por isso que quando ela se perde, ela morre. É por isso que a gente conhece o texto que fala que o Senhor ele deixa as 99 no aprisco e ele vai atrás da ovelha perdida. Por quê? Porque ela vai morrer. Se a ovelha, quando ela vira de costas, ela fica de barriga para cima, ela não consegue se virar sozinha. A ovelha ela não é praticamente ela é dependente. Ela não consegue. Então, quando uma ovelha ela é vendida ou ela é perdida, ela não vai conseguir sobreviver sem o seu pastor. E o que eu entendo, e eu começo a dizer para os irmãos é que Deus, ele tem chamado as suas ovelhas. E a minha pergunta é: será que nós temos escutado o chamado do nosso pastor? Nós temos 3 salmos. Se depois você em casa você quiser estudar, é interessante, por cristoincidência eu acho, o Salmo 22, o 23 e o 24, eles vão falar sobre, o 22 ele vai falar sobre a morte do Messias, o 23 ele vai falar sobre
o Jesus como nosso pastor, o Messias como nosso pastor, e o 24 vai falar sobre a segunda vinda do Messias. Então, eles não estão relacionados ali à toa. A gente está vendo que, quando a gente fala sobre a morte do Messias, a gente vai falar sobre o quê? Sobre sacrifício. Davi, quando ele vai falar, ele escreveu esse livro, o número 23 de Salmos, foi Davi que escreveu. E antes de ser rei, o que Davi era, Maurício? Pastor, Maurício, um ponto para o Maurício. Davi era pastor. E Davi, ele teria escrito esse salmo, não foi no início da sua vida. Já foi mais lá na sua idade mais tenra. Porque ele já teria experimentado o que era ser um pastor. Não sei se alguns irmãos aqui tiveram a oportunidade de assistir aquela série de Davi, que estava, não sei se é no Prime ou no Netflix, inclusive está para sair a continuação agora. Rafaela, qual foi? Vocês que viram? Estamos esperando, não estamos? E a gente percebia assim, como que ele era, o filme tentou mostrar o quanto ele ia atrás das ovelhas, o quanto ele era dedicado, o quanto ele se preocupava de salvar, de cuidar, de estar ali o tempo inteiro ao lado da ovelha. E ele sabia, agora na sua idade já mais avançada, ele já tinha muita experiência de quem era Deus. Não foi à toa que a Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Glória a Deus. Eu queria, se você tiver sua Bíblia aí, eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de João. Deixa eu guardar aqui. João capítulo 10. E quando Davi fala assim, ó, o Senhor é o meu pastor, eu quero que você entenda quem é esse pastor. E João 10, a partir do versículo 1, vai dizer que eu acho que é o suficiente para a gente entender quem é esse pastor. João 10, versículo 1. E diz assim, eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Alguém aqui sabe o que é um aprisco? Alguém já viu? Maurício, você sabe o que é um aprisco? É um tipo de curral, sim. Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. A porta é aquela entradinha ali, ó. Tem porta? O que houve? Então, quem pula a cerca, a gente já sabe, quem pula a cerca não é nada bom. Então, versículo 2. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Eu lembro que o pastor, ele tinha uns animaizinhos aqui, diz ele que tinha os patinhos, quando via, ele chamava pelo nome. Você não, fulana, é você que eu estou dando, e dava as coisinhas. Os patos eles conheciam. E o interessante é que o Senhor, ele fala que ele nos conhece pelo nosso nome. Irmãos, ser conhecido por Deus pelo nome é algo muito valioso. Porque olha que interessante. Só conhece pelo nome aquele que deu o nome. Eu tenho o meu filho ali, eu dei o nome, a gente escolheu o nome, Deus colocou no nosso coração da gente colocar o nome Levi. E eu conheço ele. Para mim, quando eu coloquei o nome no Levi, tinha um significado. Um levita, e eu entendo que todos nós trabalhamos para o Senhor, não de trabalho material, não de trabalho na igreja, mas nós nascemos para servir, como um levita. E isso é algo para trazer a minha memória e a sua memória, de que nós, literalmente, nascemos para servir uns aos outros. Ele chama pelo nome. Versículo 4. Depois de conduzir para fora todas as ovelhas, ele vai adiante dela, e esta os seguem,
pois conhecem a sua voz. O que acontece é que a gente vai ler depois no Salmo, quando vai falar sobre pastos verdejantes. O interessante é que quando Davi vai falar de pastos verdejantes, você acha que no deserto tinha lugar gramadinho bonito? Não tinha. Então, o que acontece? O pastor, ele sai à busca. Ele sai à busca e ele coloca as ovelhas e ele vai guiando as ovelhas. E as ovelhas ouvem a sua voz e as seguem. O que Jesus ele diz? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Todo o percurso da nossa vida tem um propósito diante de Deus. Por onde você passa, por onde você anda. Às vezes um caminho que você acha que é errado. Às vezes um percurso que você acha que deu errado na sua vida. Nada é por acaso para aqueles que servem ao Senhor Jesus. Nada é por acaso. Em tudo Deus tem um propósito na nossa vida. Em todas as coisas Deus tem um propósito na nossa vida. E a gente às vezes não consegue entender. Eu digo por mim, mas eu dou graças a Deus pela minha esposa que me lembra quando às vezes as lutas parecem que querem nos sufocar ao ponto de fazer como que, e agora? O que vai acontecer comigo? Olha o versículo 5. Nunca mais seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconheceram a voz de estranhos. E eu vou alertar mais uma coisa. Será que nós temos conhecido a voz do nosso pastor? Foi por isso que a minha pergunta no início foi: qual era o pastor que nós seguíamos antes de conhecer o nosso verdadeiro pastor? Porque se nós temos um bom pastor, isso significa que existe um mau pastor. Só que a gente entende que o inimigo, ou o diabo, ele nunca, ou a maioria das vezes, ele não vai vir com a veste ou com a sua forma original. Ele sempre tenta vir para poder enganar as ovelhas de uma forma que ele dá uma pincelada, ele dá uma mascarada, ele dá uma encerada. Né? Por isso que a gente fala sincera, sem cera, né? Sem a máscara. Então ele mota a máscara, porque a intenção dele é de quê? De nos enganar. E é interessante, eu estava lá em casa hoje lendo esse texto do capítulo 10 com Alex, e a gente já estava lá vibrando lá em casa. Mas nunca seguirão um estranho, na verdade fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que ele estava falando. Jesus estava falando para os judeus, para os fariseus. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Então, aquela portinha ali, Jesus é ali. Aquela porta de entrada é Jesus. Eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vierem antes de mim, eles eram ladrões e salteadores e assaltantes, mas as ovelhas não as ouviram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão, ele vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Depois eu vou fazer uma pergunta para os irmãos do versículo 10, só mais um pouquinho. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Na minha versão está dizendo, olha só, o bom pastor, ele dá a sua vida pelas ovelhas. Quem foi aquele que se entregou por nós? Jesus, amém? O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge, o assalariado, porque ele é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor.
conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. É necessário que eu as conduzas também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Jesus aqui, quando ele fala desse outro rebanho, ele está falando de mim e de você. Porque ele está falando para os judeus e ele está falando, eu estou pregando aqui para vocês, mas tem um outro povo que são os gentios. Quem não é judeu é gentio. Então ele está dizendo que eles também, é necessário que eles venham. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. E aí a gente vai ver que os judeus vão ficar meio doido da cabeça. Aí eu vou voltar no versículo 10. O versículo 10 pergunta assim: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Logo depois, no versículo 12, ele vai falar do assalariado. Vocês, quando a gente pergunta assim e fala, quem é esse ladrão que veio para matar, roubar e destruir? O que a gente acha que é? Quem quer dar uma dica aí? É uma pergunta muito boa. Parte, inimigo? Esse ladrão e esse assalariado, ele está em partes quase da mesma área. A gente está falando aqui sobre a religiosidade. A religiosidade, ela vem para matar, roubar e destruir. E o que é religiosidade? O que a Bíblia fala sobre esse assalariado aqui? O assalariado é alguém que é pago para tomar conta das ovelhas. Só que quando vem o lobo, sabe o que ele faz? Vaza no mundo e larga as ovelhas sozinhas. O que aconteceu quando Jesus estava sendo entregue para ser morto? O que aconteceu com os discípulos? Eles foram dispersados. Os discípulos, cada um foi para um lado, Pedro negou, já vazou no mundo para um lado. Os discípulos, a gente conhece sobre os irmãos que sabem a respeito dos 2 discípulos no caminho de Emaús, eles estão voltando, eles estão regressando, eles estão desistindo, sabe por quê? Porque parecia que aquilo que o Jesus que veio, nada aconteceu. Todos estavam esperando que Jesus fosse vir para libertar os judeus do povo romano. E Jesus, ele veio e morreu, não aconteceu nada daquilo que era para ter acontecido. Eu achei que ia ser ele realmente frustrado. E muitas das vezes eu e você, irmão, nos encontramos frustrados. Por quê? Porque temos situações que às vezes aparentemente não são resolvidas num estalar de dedos pelo Senhor. E achamos que Deus ele tem que vir na nossa hora para fazer aquilo que Ele quer fazer. Só que Ele fala para mim e para você, eu sou o bom pastor, sou eu que dou a minha vida por você. Sou eu que dei o seu nome, eu conheço o seu nome, eu sei de onde eu te tirei, porque foi assim que Ele falou com Davi, eu te tirei de trás das malhadas, eu te achei quando ninguém te conhecia, você não era rei, você não era nada, e eu te encontrei, e a mesma coisa Deus fala para mim e para você, irmãos. Deus nos encontrou quando ninguém entendeu quem nós éramos. Deus nos encontrou quando a gente era um largado, um perdido, um pecador. Continuamos sendo pecadores, mas agora a gente entende que tem alguém que morreu por nós. Tem alguém que se entregou por nós. E Ele dá a sua vida pelas ovelhas, por aquelas ovelhas que Ele deu o nome. E Ele conhece a mim e a você. E aí vem o assalariado.
E eu falei, cara, eu não tinha parado para pensar nesse abençoado, nesse assalariado, não. É um empregado qualquer que alguém contrata, vai saber quem é que contrata esse abençoado, desse assalariado, para poder tomar conta dessas ovelhas, que vai saber quem é o dono dessas ovelhas. Porque ele diz aqui, ó, o assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê o lobo, vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Ele só está ali porque ele está recebendo algo em troca. E muitas das vezes a religião faz isso com a gente. A gente, muitas das vezes, eu já passei por isso, irmãos. Você trabalha na igreja, você faz para a igreja, você faz um monte de coisa. Quando você não faz mais, você já não serve. A religiosidade faz isso com você. Ah, mas o irmão está passando um problema, está passando uma dificuldade. Ah, mas ele é assalariado. Ele não está mais recebendo o salário que ele tinha para receber, ele sai da frente das ovelhas e as ovelhas ficam como? Dispersas. E muitas das vezes nós somos iludidos por uma falsa religião, por uma falsa aparência, por uma falsa profecia, por uma falsa forma de buscar alguém que vai entregar uma palavra para a gente. E a palavra de Deus, ela está aqui, ó. Ela está aqui dia e noite, ela está aqui disponível a hora que você quiser abrir para poder, Senhor, o que tu queres comigo? O que tu queres fazer comigo? E depende de mim e de você, porque o bom pastor, ele está assim, eu chamei você pelo seu nome. Agora, será que nós temos escutado a voz do bom pastor? E o que eu quero apresentar para você nessa noite é isso. Jesus Cristo, Ele é o bom pastor, que Ele veio e Ele se entregou por cada um de nós. Ele se entregou por mim, Ele se entregou por você. E existe um salteador, existe alguém que Ele quer matar, Ele quer roubar e Ele quer destruir. A gente sabe que o inimigo, ele tem essa função. Ele é um destruidor. Ele quer destruir famílias, ele quer matar a vida espiritual das pessoas, quer tirar a vida das pessoas, ele não quer que sirvamos a um Deus verdadeiro, ele quer nos iludir com coisas, nos iludir com muitas das vezes com o que você faz, nos iludir muitas das vezes com o que você pode oferecer. Só que olha que interessante, Deus, quando Ele criou o mundo, quando criou o mundo, Ele criou tudo. Depois Ele pega o homem e coloca lá. O que o homem teria que fazer? Só cultivar. O trabalho do homem era só cultivar. Já estava tudo pronto. E é isso que a graça de Deus ela faz comigo e com você. E no Salmo 23, a continuação, ela vai dizer o quê? O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Vou dar o exemplo do meu filho Levi, que está ali no colo da mamãe. Ele poderia dizer assim, ó, minha mãe e meu pai são os meus pastores. De nada eu tenho falta. É tipo assim. Não me liga perguntando se eu vou pagar a conta de telefone dele. Não está preocupado. Ele só chora. Se ele está com fome, ele chora. Se ele está com xixi, às vezes ele nem chora, né? Às vezes ele está todo cheio de xixi. Meu Deus, vazou, fez xixi a beça. Vamos lá trocar ele. Ele não está preocupado, ele não passa a noite preocupado. E é justamente isso que o Senhor quer nos ensinar. Se você crê que o Senhor Jesus é o seu pastor, você não precisa temer a falta de nada na sua vida. Você tem tudo o que você precisa. Sabe por quê? Porque é Ele quem completa a nossa vida. É Ele que nos completa. E muitas das vezes a gente reclama. Não precisa levantar a mão. Eu já levanto a minha. Muitas vezes a gente reclama por tanta coisa que a gente tem e a gente consegue achar uma coisa que a gente não tem. E o Senhor, Ele está falando assim, eu sou o seu pastor, você não tem falta de nada. Tudo que você precisa, você tem.
Tudo que você precisa, você tem. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. O Senhor Jesus, Ele nos coloca num lugar que o salmista aqui, ele não consegue encontrar no deserto. No deserto não tem lugar verde, Maurício. O deserto é seco, quente, ou de noite às vezes é muito frio. Mas ele entende que mesmo ele sabendo que é um lugar difícil, ele sabe que nos momentos que as ovelhas que ele tinha encontrou lugar de pastagem, mesmo sendo difícil, não vai ser diferente do Senhor Jesus quando nós estivermos precisando de um lugar verde, de águas tranquilas. A minha pergunta desde o início, da onde você veio que você não estava tranquilo, que Ele quer te tranquilizar? Aonde você estava antes, que você estava precisando de lugar verde, que você não tinha alimento puro, alimento que te deixava sólido? Uma vez eu ouvi alguém falar que estava com muita fome, e aí chegou um abençoado com um pote de pipoca, e aí comeu um monte de pipoca. Aí logo 20 minutos depois chega o rapaz e fala, vamos aonde? Não, vou levar todo mundo no buffet. Como assim, mano? Eu estou com o estômago cheio de pipoca aqui, não dá. Não, vamos, eu estou indo, quem vai, vai. Aí chega lá, não tem estômago para comer. E muitas das vezes nós abrimos a nossa boca, nós emprestamos a nossa boca, nós nos alimentamos de coisas que não são necessárias. E Davi, ele sabia disso. Que da mesma forma como ele ia encontrar um lugar verdejante para as suas ovelhas, o Senhor Jesus, ele faria o mesmo. Eu digo Senhor Jesus porque eu entendo que o pastor do Antigo Testamento, do Salmo 23, é o próprio Jesus Cristo. É o nosso pastor, é o nosso bom pastor. E ele me conduz às águas tranquilas. Você lembra do Salmo 1, o que fala? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém dos caminhos dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, que é a palavra, e nela medita de dia e de noite. O que acontece com esse cidadão? Ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Deus, ele nos pega de um lugar de sequidão e nos coloca num lugar de ribeiros. Você está com sede? Você está com sede? O Senhor, ele quer saciar a sua sede. E o inimigo, o assalariado, ele está querendo nos iludir. Ele está querendo nos iludir com uma falsa religião, ele está querendo nos iludir com um falso amor, ele está querendo nos iludir com uma falsa paz, ele está querendo nos iludir com uma coisa falsa. E é o que a gente vê hoje em dia. Às vezes a gente vê as pessoas postando coisas que não é o que estão vivendo. E a gente vê, eu falei isso na outra semana aqui, sobre pessoas que querem nos influenciar, influenciadores, que querem nos atrair para lugares aonde não deveríamos ir. O nosso maior influenciador precisa ser Jesus Cristo. Ele é aquele que nos leva à paz dos verdejantes, Ele é aquele que nos leva a águas tranquilas. E muitas das vezes estamos em lugares de sequidão porque ainda não aprendemos a ouvir a voz do bom pastor. Irmãos, hoje a gente vê assim, tem todo tipo de religião, tem todo tipo de doutrina. A gente vê várias formas de adoração, várias formas. Mas uma coisa que eu tenho falado para cada um dos irmãos que estão aqui nessa igreja, e eu continuo falando, o Deus Todo-Poderoso, você tem livre acesso com Ele. E às vezes a gente tem estado numa correria tão grande que Deus quer nos colocar num lugar de tranquilidade. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ele quer nos colocar, veredas é caminho, ele quer nos colocar num lugar de caminhos. Você vê que o interessante é que ele fala no João 10, é que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Maurício, se você está com seu filho e você chama ele, vem aqui com o papai. Se você falar com ele, vem com o papai, e uma outra pessoa chamar, você acha que ele vai com você ou vai com a outra pessoa? Ele vai com você. Por que ele vai com você?
porque Ele é um pai. Você é o bom pastor da sua casa. Verdade, você faz certinho. Você é o bom pastor da sua casa. E o seu filho, ele não vai acompanhar estranhos. E se alguém chegar e der uma bala para o seu filho e falar, eu tenho bala para você? Porque é isso que o inimigo faz com cada um de nós. Às vezes querendo nos enfeitiçar com ilusões. E a gente precisa entender, eu não sei quem foi que pagou esse abençoado, mas ele é um assalariado. E o diabo, ele paga pessoas com ilusões para poder nos tirar da rota, para poder nos desvirtuar. E aí, quando a gente está lá sozinho, perdido, ele vaza no mundo. Porque esse é o trabalho. E o bom de tudo é saber que quando tem uma ovelha perdida, a Bíblia fala que o Senhor, Ele deixa as 99, a gente cantou esse cântico aqui, por isso, Ele deixa as 99 ali naquele aprisco ali, ó, fica aí que eu já volto. E Ele vai atrás daquela perdida, porque Ele sabe que uma ovelha perdida não vai durar muito tempo sem o seu Pai. E assim somos cada um de nós. Nós nascemos com um vazio existencial. O mundo inteiro nasceu com um vazio dentro dele. E esse vazio precisa ser preenchido por alguma coisa. E eles tentam gastar dinheiro, eles tentam fazer de tudo para preencher esse vazio, mas só existe uma coisa que possa preencher esse vazio. E Ele é Jesus Cristo. E Ele é Jesus Cristo. Às vezes Ele nos permite passar por certas situações, por certas lutas e tribulações. Olha só o versículo 4. Mesmo, só no 3, só para você ver que interessante, ó, é por amor do seu nome. Não é porque a gente é bom. Não é porque a gente é o cara. É porque Ele diz, eu não sou filho do homem para que eu não sou homem para mentir e nem sou filho do homem para que me arrependa. Aquilo que eu falei a seu respeito, eu continuo falando até o fim. Tu és o meu filho amado. Eu morri por você naquela cruz e eu não me arrependo de ter feito isso. Quando Ele olha para pessoas como eu, como você, que poderíamos estar em qualquer outro lugar agora e a gente escolheu estar aqui nessa noite, Ele fala assim, valeu a pena. Não foi em vão a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, irmãos. Versículo 4. Mesmo quando eu andar por um vale em trevas de morte, mesmo quando eu andar por um vale meio a trevas. Luciana, será que o fato da gente seguir a Cristo significa que a gente vai ter uma vida de bonança o tempo inteiro? Mas o fato da gente estar passando em alguma tribulação significa que o Senhor nos abandonou? Também não. Ele nunca nos abandona. Ele nunca nos abandona. A todo tempo Ele está conosco. A todo tempo Ele vai, aonde nós vamos Ele vai, pelo amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de treva e morte, eu não temerei perigo nenhum, porque Ele está comigo. Eu quero ensinar uma coisa a vocês. O Salmo 23, ele fala de 3 coisas. Ele fala de provisão, ele fala de presença, e é o que está acontecendo agora. Mesmo que eu passe por um vale, o vale da sombra da morte é como se fosse aquelas ribanceiras de montanha alta, que só tem um pedacinho para andar. E o pastor, ele vai, gente, você escuta sobre o pastor, é cada coisa que você nem imagina. Ele fala que o cara bate com um cajado, ele tem um toque, uma coisa que ele faz, e as ovelhas faz fila indiana, man. E vamos, e vai embora, ele vai fazendo barulho, porque o cajado, ele faz o som do cajado é um som especial, e ele vai acompanhando. Você vê que tudo dá sinalização para a gente saber como que é Deus e quando não é. Deus, Ele a todo tempo, Ele está mostrando para nós se é Ele e se não é. Será que a gente pergunta ao Senhor, Senhor, é isso que Tu queres que eu faça? Eu quero ouvir a Tua voz. Senhor, é essa palavra que Tu queres que eu fale? Senhor, é esse emprego que Tu queres? Porque Ele está sinalizando para a gente, me segue, eu estou na frente, é eu que estou te guiando. O seu carro, quando você vai para trabalhar de manhã, sou eu que estou te guiando. Você está com essa dificuldade na sua vida, mas sou eu que estou acompanhando você. Eu estou vendo o que você está passando na sua casa, eu estou vendo a dificuldade que você está passando na sua casa, mas não se preocupe, eu estou na frente. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque Tu está comigo. Mesmo quando parece que você está sozinho, quando você está passando por alguma tribulação, irmãos, nunca esqueça disso, o Senhor, Ele está com você. Ele sabe das dificuldades e da luta que você está passando. A Tua vara e o Teu cajado me protegem. Eu tive...
Jesus, eu vou falar, os irmãos sabem, eu estive no hospital há pouco tempo atrás e, gente, foi um tempo de luta, de dificuldade. Mas a todo tempo eu sabia que Deus estava comigo naquele lugar. Eu chorava de alegria de saber, eu não queria me preocupar, eu nem olhava no Google para querer saber o que eu tinha, porque eu sabia que se hoje você vai no Google ver uma unha encravada, está arriscado morrer no outro dia. Está desse jeito, então não olha. Senhor, tu sabes, eu vou ter que ir no médico ver isso ou tal, e eu estava lá. Mas eu sabia que o refrigério do Senhor estava comigo a todo tempo. E o Senhor, mesmo passando em lutas, mesmo passando em provações, e eu creio que cada um dos irmãos, a gente tem nossas dificuldades, a gente é falho, e é por isso que Ele veio, irmãos. É pelo amor do nome dEle, não é por quem bom que você é, nem por bom que eu sou. Eu não me sinto capacitado, nós não somos capacitados. Mas sabemos que Ele é aquele que nos guarda, Ele que nos direciona. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e me fazendo transbordar o meu cálice. Eu ouvi alguém falar que quando a ovelha tem casa que se a água estiver correndo forte, ela não consegue beber a água. Porque o nariz dela está tão perto da boca, na hora dela beber a água, ela está arriscada a morrer sufocada. Aí o pastor vai lá, pega ela, vai com todo amor e carinho, vai. Mas só que tem casos de ovelhas, que quando a ovelha está muito fugitiva, sabe o que o pastor faz com o cajado? Ele quebra a patinha dela. Olha que rude. Não é não. Aí aí você vai dizer, por que você fez isso? Não, é porque agora ela vai ficar, eu quebro a pata dela, eu enrolo, fica tudinho, e agora ela vai ficar pertinho de mim, ela vai aprender que ela não pode ir para longe. Muitas das vezes a gente está tomando uma cajadada. Muitas das vezes a gente está caindo para um lugar, ele vai com aquela curva do cajado e vem para cá, meu irmão. E o Senhor, Ele é o tempo inteiro assim, irmãos, Ele não te desamparou. Nós somos ovelhas do aprisco do Senhor. Aquela porta está ali, ó, quem não passa pela porta é salteador e ladrão. Pula a cerca. Ele veio para roubar e matar e destruir. Muitas das vezes a religião quer nos tirar. Olha o que estão falando de você. Você não sabe muito, você não conhece. Eu não me importo do que estão falando de mim. O que me importa é saber o que o Senhor pensa a meu respeito. Porque é Ele que preparou um céu. Vou para o meu Pai preparar um lugar. Maurício, é Ele que preparou para você. Não importa se você tem um dia de cristão, não importa se você tem 300 anos, saiu da arca com Noé agora, não importa. O que importa é saber se nós estamos ouvindo a voz de Cristo. É isso que importa, porque vão vir situações que vão tentar nos desvirtuar da voz do Senhor, e é o assalariado, que quer nos oferecer algo. Faz isso, faz aquilo, se você trabalhar aqui, em nome de Jesus, irmãos, que o nosso foco possa estar em Cristo Jesus. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos, tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Eu ouvi, quando fala sobre ungir com óleo, e você vê que ele vai falar sobre mesa, e a gente cantou aqui sobre a mesa. Deus, eu vou começar com Deus, mas Deus, quando Ele quis libertar o povo de Israel, Ele preparou uma mesa. A 10ª praga, o que era? Matar um cordeiro, eles tinham que comer o cordeiro. Então, quando Ele quis libertar um povo, Ele colocou uma mesa. E Jesus, da mesma forma, eu vejo um tipo de libertação que Jesus quis fazer com os próprios discípulos dele, quando Ele fez a mesa do Senhor, porque eles estavam celebrando a Páscoa. E Jesus, ele fala, enquanto comia, o Senhor pegou do pão, partiu, entregou, pegou do seu sangue, esse é meu sangue que foi vertido por você. E aí agora a gente está aqui falando de mesa, a gente está falando de óleo ungido. E tem um texto que fala, é o Salmo, que fala, qual é aquele Salmo que fala? Salmo 33, 133, que fala sobre o óleo que desce a cabeça, é o Salmo 33. Olha só que interessante. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Falou dos irmãos viver em união. Aí ele fala assim, é como o óleo que desce na cabeça e vai da barba de Arão. E ele fala de
união entre os irmãos e fala sobre o óleo descendo. E aqui ele está falando sobre mesa, sobre sacrifício, e ele fala sobre, tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo. E ele faz o transbordar o meu cálice. O Senhor quer fazer a nossa vida ser transbordada de alegria. Mas para mim tem algo, aqui nesse versículo, eu vou concluir no versículo 6, que diz, sei que a bondade e a fidelidade do Senhor me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Bondade, a graça e fidelidade. O outro texto diz misericórdia, bondade e misericórdia. A graça é você receber aquilo que você não merecia. A gente não merecia, a gente não fez nada para ter, principalmente nós gentios. Ele veio para os judeus recusaram, e ele falou, não, eu vou vir para os gentios. Ele veio para mim e para você. E a misericórdia era uma punição que a gente merecia, de tão ruim que a gente é. E ele falou, eu não vou dar aquilo que você precisa. Um irmão falou a respeito de um pastor, ele queria abençoar pessoas carentes, e aí ele foi na loja e comprou um monte de roupa, comida, e ele pensou no menino, e ele falou, vou lá na casa daquele menino que eu sei que ele precisa. E quando ele está subindo a ladeira, você acredita que o menino no qual ele ia levar o negócio, deu uma pedrada na cabeça dele, o cara caiu desmaiado, ele foi lá, pegou a sacola com a bolsa do pastor, e vazou com a sacola, menino. E o pastor estava indo levar lá para ele o negócio. O pastor não sabia quem foi, ele tomou a pedrada, foi lá e comprou de novo, comida, roupa, e foi subindo, e bateu lá na casa do menino. O pai, constrangido, falou assim, ô pastor, o senhor me desculpe, meu filho não merece isso aí não. Por quê? Foi o meu filho que deu uma pedrada em você. Foi ele que te deu uma pedrada. Ele te deu uma pedrada e não dá isso pro meu filho, ele não merece. Aí o pastor falou assim, eu sei que ele não merece, mas ele precisa disso aqui. Ele não merece, mas ele precisa disso aqui, dessa roupa, dessa comida, eu sei que ele precisa. A mesma coisa a cada um de nós. Se a gente for contar coisas certas e erradas, às vezes falamos mais coisas erradas, fazemos mais coisas erradas. Não merecíamos, mas precisamos, porque sem a graça dele, a gente está consumido. Que essa palavra fique no coração dos irmãos. E eu acho interessante, eu vou terminar com isso, que só para os que alguns vão entender, talvez alguns não entendam. Alguém já viu ovelha comer na mesa? Não. Porque, antigamente, quando eu li esse versículo aqui, ele fala, na versão que eu conheço, fala assim, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Num primeiro momento, Luciano, eu achava que ia ser assim, Deus vai botar um mesão para mim, eu vou sentar, com tudo, meus inimigos vai tudo ficar olhando e eu vou falar. Eu achava que era isso. Também pode ser. Mas aí depois eu achei que não, perante meus inimigos, né, a gente vai pedir perdão a ele, a gente vai sentar, eles vão sentar com a gente vai comer todo mundo junto. Também pode ser. Mas se você for olhar lá no sacrifício, na época da Páscoa, parece que é no 10º dia, eles escolhem a ovelha, aí a ovelha vai para dentro da casa do cidadão que vai oferecer a ovelha, Maurício. Sabe quantos dias ela fica lá? 4 dias. A ovelha fica na casa daquele cidadão 4 dias, para ele ter certeza que a ovelha não tem nenhum olho cego, manco, ela é perfeita. E aí sabe o que acontece com aquela ovelha, Maurício? Ela morre. Aí ela vai para cima da mesa. O meu entendimento aqui é que quando fala, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, talvez seja o que Jesus ele falou, esse é o meu corpo, que é partido por vós.
Fazei isso em memória de mim. Talvez não seja para a gente, quando for cear, lembrar do que Jesus fez. Mas o fazer isso em memória de mim, seja quando ele parte o corpo dele. Talvez seja isso que o Senhor esteja fazendo. Porque logo antes ele fala que a gente está com, tu me honras ungindo a minha cabeça. E quando fala de unção, vai falar sobre, logo antes ele fala sobre, o Salmo 133 fala, o quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Não seria coincidência, Maurício, da gente agora que entendeu a graça, agora a gente vai ser Jesus para outras pessoas. Agora a gente vai morrer para que outras pessoas sejam salvas. Agora a gente vai dar daquilo que a gente aprendeu para outras pessoas. Porque Jesus fala assim, quando der um tapa na sua cara, você vira o outro lado. É você morrer, é colocar na cruz. E muitas das vezes a gente passa por isso. Como cristão a gente passa por isso. É quando alguém chamar você e te roubar, você vai falar, ô, esqueceu aqui, ainda tem mais umas moedas aqui. É difícil, não é, Maurício? Perdoar quem nos ama é fácil, mas a quem nos ofende é o difícil. E foi isso que Jesus ele veio fazer. E é esse paradigma que Jesus ele veio fazer aqui no Salmo 23, para mostrar para a gente que nós somos a ovelha que vai ser consumida pelos nossos inimigos, ou por aqueles que de repente querem o nosso mal, e através de quando eles veem o que nós nos tornamos, eles vão se converter ao Senhor Jesus. Que você possa entender isso nessa noite, irmão. E a bondade e a fidelidade me seguirão todos os dias da minha vida, e voltarei e habitarei na casa do Senhor para sempre. Que o Senhor possa abençoar a sua vida com essa palavra. Ele te conhece pelo seu nome, Ele sabe tudo que você está passando, mas Ele é o seu bom pastor, e Ele cuida de você. Em todo tempo, Ele cuida de você. Então, o Salmo 23, ele fala sobre provisão, presença e propósito. Qual é o propósito da ovelha? Ele se entregou por nós. Será que nós vamos nos entregar pelos nossos irmãos? Não é fácil, é difícil. Mas que o Senhor Jesus continue abençoando a nossa vida. Vamos orar para agradecer ao Senhor? Glória a Deus. Vamos estar orando. Eu fico feliz de vocês terem vindo. Parece que tem alguma coisa lá para comer ou não tem? Tem? Então tá. Sei que tem alguma coisa de queijo lá, que eu sei que tem. Vamos orar. Senhor, nós te damos graças, Senhor, por essa palavra, Senhor, que Tu nos deu nessa noite. Que possamos, ó Pai, a cada dia mais refletir, Deus, se temos escutado realmente, se é o som da Tua voz, ou de voz de quem que é. Nos ensine, Deus, a ouvir o som da Tua voz e seguir a Ti. Porque Tu diz que as minhas ovelhas são as que ouvem a minha voz e me seguem. Será que temos seguido o assalariado, achando que Ele que é o nosso pastor? Não nos permita, Senhor, sermos enganados. Não nos permita, Senhor, chegarmos no grande dia que falarmos que cantamos e fizemos tanta coisa e Tu falar, apartai-vos de mim porque eu não Te conheço, maldito. Em nome de Jesus, Espírito Santo, nós Te pedimos em nome de Jesus, Senhor. Não queremos, ó Pai, perder o nosso tempo, Senhor, estar aqui em vão. Mas queremos que essa palavra faça valer nos nossos corações o nosso verdadeiro amor, Senhor, por Ti. De termos um relacionamento diário contigo, Senhor. De termos um relacionamento com o nosso marido, com a nossa esposa, com os nossos filhos, porque eles são os nossos irmãos, os mais próximos da nossa casa. Porque se funciona lá, vai funcionar em qualquer lugar. Que o Teu amor continue nos envolvendo, continue conosco. Te agradecemos por essa noite, por esses cânticos que louvamos. Em nome de Jesus. Amém.